desculpa. Depois desses hinos eu podia até ir embora. Eu falei, vambora, Jesus, vamos, porque ele vai falar, vambora. Mas não falou, né? Então eu tô aqui. Aleluia, Senhor. Amém? Queria agradecer, amém, amados, o convite, né, que os novos líderes fizeram para nós, né? Eu fiquei meio assim, né, porque eu não sei pregar, amados, né? Se eu falar besteira, Deus vai tratar. Aleluia, Jesus. Mas hoje não era para eu estar aqui, né? Era para o meu marido pregar. E desde o começo do convite já falava para mim, né? Não, é você, né? Só que eu falava, Senhor, não é eu. Tem tantos lá, né, que são, né? Meu marido citou aqui homens bomba, né? Tem tantos homens bíblias lá, né? Justo eu. Mas amém. E o Senhor já tinha dado a palavra desde a semana passada, né? E essa madrugada ele já tinha dado o esboço, né? Mas a palavra mesmo, não. Aí essa madrugada, eu até 2 horas da manhã, eu falei, Senhor, se for dentro disso, vai fazer eu lembrar, né? Eu não vou acordar meu marido, né? Tudo que eu quero, deles, onde está escrito assim? Eu sei que está escrito, está na Bíblia. Só que eu pergunto, onde está escrito, né? E aí ele sempre fala, só que hoje ele ia acordar às 5h30 da manhã, né? E eu 2 horas da manhã ia ser chato acordar ele, né? Aí eu orei a Deus e falei, Senhor, então o Senhor vai fazer eu lembrar onde está essa palavra, né? E eu vou lembrar, em nome do Senhor Jesus, amém? Amados, foi assim, ó. Eu orei, o Senhor falou, Jeremias. A hora que eu abri, Jeremias estava lá. Grande Deus. Deus, é para eu mesmo estar lá. Então vamos lá, Jesus. Amém? A gente vai passear um pouco na Bíblia e quero que você preste bem atenção, amém? Abra Jeremias, amados. É um livro depois de Isaías, é um livro facinho de achar. Jeremias capítulo 1. Versículo 5. Amém? Todos acharam? Jeremias 1:5. Nessa noite nós vamos, o tema que eu dei, né? Eu e o Espírito Santo. É assim o tema, você é escolhido. Amém. Você é escolhido pelo Senhor para estar aqui, para louvá-lo, para engrandecê-lo. Você é escolhido. Amém? Quando foi para colocar a Tainá e o Júnior, nós já tínhamos conversado há 1 ano atrás, né? Só que a gente ficou meio assim. E aí só foi comentar com os vasos de Deus que elas falaram, não é eles. Então vocês são os escolhidos, Tainá e Júnior, para estar aqui. Amém? E nesse período de não sei quantos anos, a gente ficou uns 7, 10, sei lá quantos anos. Nós fizemos o melhor para o Senhor. E vocês vão fazer igual e melhor ainda. Amém? Então receba, peço o Senhor para vocês. Então o tema, você é escolhido. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Antes que tu formaste no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Eu vou ler de novo, amém? Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que te saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor amado. Senhor, eu te peço neste momento. Estava, Senhor amado, todos os ouvidos que aqui estão, Senhor. Tira tudo, Senhor amado, que possa impedir, Senhor, tirar a atenção do teu filho, da tua filha de ouvir essa palavra. Senhor, porque hoje eles vão sair daqui convictos, Pai, que eles são escolhidos teus, Pai. E que eles estão aqui, Senhor amado, para te adorar. E para o Senhor fazer grandes obras na vida deles. Amém? Pode sentar, amados. Então eu vou ler de novo. Jeremias 1, capítulo 1, versículo 5 diz assim: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, né? Que saísse da barriga da sua mãe, o Senhor te santificou pelas nações para ser profeta. Amém? Guarda esse versículo na sua cabecinha. Amém? Hoje nós vamos falar de 3 pessoas. Tá?
que foram escolhidas por Deus. E você vai entender no final o capítulo de Jeremias também. A primeira pessoa foi Moisés, né? Quando o povo hebreu, ele era um povo muito abençoado. Quando José, ele estava ali no meio ali com o faraó, governando, ajudando o faraó a governar o povo, né? No povo dos egípcios, o povo hebreu, eles eram abençoados, amém? Só que quando José morreu, o outro faraó, o faraó que era amigo de José também faleceu, né? Então veio um outro faraó, porque ali era de geração reinado de faraó, né? Todos eram chamados faraós. E veio esse outro faraó, e esse outro faraó não sabia nada de José, não conhecia José, não sabia nada da vida dos hebreus. Chegou um homem diante desse faraó e falou assim: olha, você percebeu que os hebreus estão crescendo a cada dia? Você percebeu que os hebreus, eles estão se multiplicando a cada dia? Aí o faraó falou assim: nossa, é verdade, né? Eles estão se multiplicando, como pode isso? Aí esse homem falou assim para Faraó: olha, Faraó, se esses hebreus resolverem fazer uma rebelião aqui contra os egípcios, eles ganham, porque eles são muitos, então eles vão ganhar. Aí Faraó teve uma ideia do diabo, né? Porque essas ideias assim são tudo do diabo, né? Faraó falou assim: então eu tenho uma ideia para esse povo parar de procriar, parar de crescer, para o povo hebreu parar de crescer. Eu tenho uma ideia. As mulheres hebreias que estiverem grávidas, nós vamos reparar, amém? Se for homem, nós vamos lá e vamos matar a criança. Mas se for mulher, a gente deixa viver, porque naquela época era o homem, né, que ia para a guerra, era o homem que lutava, né? A mulher ela não tinha muito valor, ela não tinha serventia. Então o faraó ele falou assim: as mulheres vocês podem deixar viver, mas quando nascer um homem, pode matar. E de repente, uma mulher fica grávida. E era nesse tempo aqui que Faraó deu a lei. Essa mulher ficou grávida e ela foi falar para o seu marido: e agora eu estou grávida, né? E se for menina, Faraó vai deixar viver, mas se for menino, Faraó vai matar. E Faraó chamou duas parteiras e falou: olha, se vocês fizerem partos de homens, de meninos, bebês, homens, pode matar. E essas parteiras, elas eram hebreias, então elas temiam ao Senhor, elas tinham medo. Elas sabiam do poder de Deus na vida dos hebreus. Então elas chegaram para Faraó e sempre falavam assim: Faraó, quando a gente chegou lá, elas já tinham dado a luz, não deixaram a gente ver as crianças, né? Então elas acabavam matando, porque elas conheciam o poder de Deus de Deus de Israel. E o que aconteceu? Uma mulher deu a luz e deu a luz a uma criança, um menino. E esse menino chamava Moisés. Deus, desde o ventre da mãe dele, Deus guardou Moisés. Deus chamou, Deus colocou, né, a mãe dele colocou o nome dele de Moisés. E aí, o significado do nome, meu marido falou hoje, né, libertador, né? Só que essa criança ela começou a crescer, né? E a gente sabe, conforme a criança vai crescendo, o choro vai aumentando, né? O volume vai aumentando, a voz vai ficando mais grossa. E a mãe dessa criança falou: eu preciso esconder essa criança de alguma forma. Eu preciso esconder essa criança de alguma forma. Porque queriam matar ela, né, assim que nascesse. Então, Deus deu graça para que não matasse. Então, eu preciso esconder essa criança de alguma forma. Então, com 3 meses, a mãe de Moisés colocou ele no cestinho e colocou ele no rio, né? E orou a Deus, eu acredito assim, e falou: seja o que Deus quiser, vai, meu filho, né? Onde você ficar, vamos crer que o macaquinho vai te pegar para criar, alguém vai acontecer alguma coisa, né? Tem aquele filme do Tarzan, né? Que foi criado pelos macaquinhos, né? Então a mãe dele tinha essa fé, porque a mãe dele não queria matar, porque a mãe dele sabia que desde o ventre Deus tinha um propósito, porque ele era um menino, ele era para ser morto assim que nascesse, e não foi. Então, mais para frente, o que aconteceu? Quem achou essa criança foi a filha de Faraó. A filha de Faraó não queria saber se era hebreu, se era egípcio a criança. Ela queria cuidar da criança. E por bênção, por sorte de Moisés, ele foi, a filha de Faraó falou: chama uma ama, né, que tenha leite e possa amamentar essa criança. Por sorte foi a própria mãe dele. Então a mãe dele, que bênção, né, foi ensinando para ele o período que ela ficou junto com ele. Olha, Moisés, você é criado pela filha de Faraó.
Você é hebreu, você é escolhido de Deus. E ali ele foi crescendo no meio dos egípcios, né? Como príncipe do Egito, né? Como príncipe, ele foi crescendo. Mas a mãe dele, quando dava mamar para ele ia falando: você é escolhido de Deus, você é diferente, filho. Você não era para estar aqui hoje, você está. Amém? E aí, amados, mais para frente, Moisés, né? Ele matou um egípcio, né? Ele entendeu que ele era hebreu, ele fugiu, né? Ele começou a ouvir a voz de Deus, né? Deus falava há muitos anos com o povo ali hebreu, mas Deus começou a falar com Moisés. Deus usou Moisés para várias coisas na terra. Amém? Deus usou Moisés para libertar o povo do cativo. Estava 400 anos lá cativo. Deus usou Moisés para trazer o maná. Deus usou Moisés para trazer a água para o povo. Deus usou Moisés para falar com o povo. Deus, ele tinha uma intimidade com Moisés. Era uma coisa assim de amigos mesmo. Quando Moisés falava assim: Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu preciso te ver. O Senhor, ele aparecia para Moisés. Só que o Senhor falava para ele: olha, Moisés, você fica de costas. Você só vai ver, né, o brilho da minha glória. Mas você não pode me ver, senão você vai morrer. Eu não quero que você morra agora, porque eu tenho uma obra mais para completar na sua vida. Amém? E foi assim. Então, amados, Moisés, ele foi escolhido por Deus desde o ventre da mãe dele. Em Jeremias aqui 1:5 fala: antes que fosse no ventre, eu te conheci. Deus já sabia, né? Antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te colocarei por profeta. Amém? Então Deus, ele usou poderosamente Moisés para dar as leis, né? Para como o povo deveria andar, como que o povo deveria fazer, o que o povo deveria fazer. E a Bíblia ensina para nós que Moisés era uma pessoa mansa, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila na presença do Senhor. E ele era muito usado por Deus. Moisés, amados, ele tinha 3 atribuições. Amém? Ele era profeta. Profeta é aquela pessoa assim, ó, tudo que fala se cumpre, porque Deus está falando através dela. Moisés, ele era sacerdote. Sacerdote naquela época era aquela pessoa que levava, né, o sacrifício para fazer expiação do pecado pela outra pessoa e intercedia. Então Moisés, ele era um intercessor. Tudo que ele falava para Deus, o povo está precisando disso. Deus ia lá e fazia, porque ele era um sacerdote. E Moisés, ele era um pastor. Eu acredito que foi um dos maiores pastores depois de Jesus, foi Moisés, né? Porque ele pegou milhares e milhares de pessoas que estavam presas ali cativas no Egito e conduziu. E um pastor, ele faz isso, ele conduz a sua ovelha na vara, ele chega ali, olha, é assim que anda, é assim que faz. Amém?